No passado recente, as ameaças das embaixadas americanas faziam estremecer qualquer governo, sobretudo na América Latina. Agora, isso não parece ser verdade, a julgar pelo o destino daquela ameaça em nota oficial da embaixada no Brasil, dizendo o seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos faz alerta ao Brasil sobre multa a Big Techs. Aquilo, na verdade, era uma ameaça ou um recado para o Supremo Tribunal Federal, que respondeu à altura. Aquele tipo de ingerência estabanada na política brasileira. Moraes, que é o ministro Alexandre de Moraes, responde à posição do governo Trump sobre sanções a plataformas. Deixamos de ser colônia em 1822. E isto não foi dito por nenhum membro ou líder da esquerda, ou do anti-americanismo. Não, foi dito justamente por um homem de perfil conservador, como é o ministro Alexandre de Moraes, que teve a sua atitude respaldada por todos os seus colegas do Supremo, inclusive o seu presidente, Luiz Roberto Barroso. Vejamos aqui esse material de O Globo. Ministro do STF citou princípios da ONU e afirmou que a relação entre os países deve ocorrer sem coação ou hierarquia. Aqui está o ministro não fazendo declarações, mas num discurso ao plenário do Supremo. O que diz ele? O ministro Alexandre de Moraes se manifestou sobre o incidente diplomático entre o governo dos Estados Unidos de Donald Trump e o Itamaraty. Em sessão da Corte, Moraes defendeu a soberania do Brasil e o cumprimento de decisões judiciais em solo nacional. Deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. O ministro do STF ressaltou que, nesta quinta-feira, são completados 73 anos da primeira sessão da Organização das Nações Unidas em sua sede permanente em Nova York e citou os princípios que regem a organização para defender as posições tomadas pelo judiciário brasileiro. Mas vamos ver aqui o que diz essa nota da embaixada, que na verdade não é uma nota da embaixada, ela apenas reproduz uma nota expedida pelo setor de Hemisfério Sul do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Ministério das Relações Exteriores, lá em Washington. O que diz? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil alertou o governo brasileiro sobre a aplicação de multa a empresas sediadas no Brasil, como as Big Techs, nesta quarta-feira. Em publicação no X, a embaixada não mencionou diretamente nenhuma companhia, mas fez uma referência indireta à multa imposta pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, à plataforma Rumble. O perfil da embaixada traduziu uma publicação do Bureau do Western Hemisphere Affairs, que é o escritório dos negócios estrangeiros do hemisfério ocidental, órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos responsável para implementar a política externa do país e defender seus interesses na América do Norte, América Central, América do Sul e Caribe. Aqui a reprodução da embaixada, da nota da embaixada, segundo aqui no site X, antigo Twitter, e de propriedade atualmente do todo-poderoso Elon Musk. Aqui diz a nota da embaixada, que reproduz a nota
do Departamento de Estado. O respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação, impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Pois é, essa nota acabou caindo no esquecimento, mas ela não deixa de ter um elemento muito simbólico, né, de uma época, que é justamente essa época que vivemos hoje, principalmente do Brasil. Eu já não falo da Argentina, a Argentina, sim, que tem o poder judiciário completamente dominado pela ingerência americana. Prova disso foi aquele avião que foi sequestrado da Venezuela, em Buenos Aires, durante um governo peronista, que foi o governo de Alberto Fernandes, o peronista que antecedeu o atual governo ultraliberal do Javier Milei. Então lá a justiça, não é, que é totalmente independente em relação ao governo, mas totalmente independente da Embaixada dos Estados Unidos, logo mandou apreender um avião da Venezuela, um Boeing 747, um avião antigo, mas muito potente, né, e que tinha custado alguns milhões de dólares ao governo venezuelano. Então, esse avião foi depois, não é? O governo do Alberto Fernandes ainda conseguiu reter o avião em solo argentino. Mas logo que assumiu o Milei deu sinal verde para que a justiça, a Argentina, sob controle da justiça americana, determinasse a entrega do avião aos Estados Unidos. E os Estados Unidos sequestravam, assim, mais um dos bens da Venezuela. E o que aconteceu com esse avião? Logo depois que chegou a Miami, né, foi colocado lá num cemitério de aviões e depois retalhado, inclusive com a presença da imprensa, aquilo para dar o exemplo de como os Estados Unidos ainda interferem nas políticas americanas, inclusive num país forte como é a Argentina. Mas no Brasil, ao que parece, as coisas não são bem assim, a julgar pelas posições, não é, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio governo Lula, governo de esquerda, mas que está ali, não é, assediado por um governo de direita, não é, dos republicanos, sob o comando do Donald Trump. Então, o que é que o Lula faz? O Lula aproveita uma reunião dos BRICS em Brasília, com os principais, dos que eles chamam de Shepa, com os enviados especiais dos 20 membros. A essa reunião de cúpula, a essa reunião de Brasília, no Itamaraty, o Lula diz, reunião que foi realizada em 26 de fevereiro de 2025. Em reunião dos BRICS, Lula manda indireta a Trump e critica quem aposta no caos. Que tal Lula discursando, não é, ao lado de seu assessor especial, o embaixador Celso Amorim. Foi o encontro do ano dos chamados Sherpas, que tem a responsabilidade de conduzir as discussões que vão culminar na cúpula de líderes mundiais, ou seja, dos presidentes, inclusive o Xi Jinping e o Vladimir Putin da Rússia. O Vladimir Putin da Rússia não deverá comparecer, agendada para 7 de julho, 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas,
Esses objetivos guiarão o nosso trabalho ao longo desse ano, afirmou Lula. O recurso ao unilateralismo solapa a ordem internacional. Quem aposta no caos e na imprevisibilidade se afasta dos compromissos coletivos que a humanidade precisa urgentemente assumir. Negociar com base na lei do mais forte é um atalho perigoso para a instabilidade e para a guerra, disse Lula. Lula também voltou a defender o multilateralismo e a importância de órgãos globais, como a Organização Mundial da Saúde, vinculada às Nações Unidas. Trump anunciou a saída dos Estados Unidos de vários órgãos multilaterais, incluindo a própria OMS. Sabotar os trabalhos da OMS é um erro com sérias consequências. Fortalecer a arquitetura global da saúde, com a OMS em seu centro, é fundamental para garantir um justo e equitativo acesso a medicamentos e vacinas necessárias ao desenvolvimento sustentável de nossos países. Frente à polarização e à ameaça de fragmentação, a defesa consistente do multilateralismo é o único caminho que devemos trilhar, acrescentou o presidente durante o seu discurso.